Bom, para integrais indefinidas, antes de ir para integrais definidas, a gente precisa entender as técnicas de integração, né? E para isso a gente vai usar as integrais indefinidas, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Essa é uma técnica chamada integrais por substituição. Substituição, tá? Então, você vai ter que saber, quando você pega, por exemplo, uma função trigonométrica, você tem que entender um pouco de trigonometria, tá? Por exemplo, a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Por quê? Porque eu posso trabalhar com a tangente, mas eu posso trabalhar com a tangente assim, nessa forma, fica mais fácil, né? Antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2x, então eu vou fazer o seguinte, esse 2x, essa aqui é uma função trigonométrica composta, né? Então, antes de tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2x e vou chamar de u, tá? A derivada do meu u, du, vai ser 2dx. Só que aqui tem o seguinte, qual o problema aqui? Eu não tenho, por exemplo, eu tinha que ter 2 aqui, para ficar 2dx igual a du, eu teria que ter um 2 aqui multiplicando, para poder eliminar, né? Ele eliminaria o 2, o dx ia ficar tangente de u du. Como eu não tenho, então esse 2 ele passa para cá dividindo o du, vai ficar du sobre 2 igual a dx. Aí eu substituo aqui na função, na função integrando, né? Esse u é da função integrando, mas eu substituo o dx aqui também, na integral, por du sobre 2. Então, isso aqui implica que eu vou ter a integral da tangente de u du sobre 2. E isso também quer dizer que eu vou ter... Isso aqui pode sair da integral, tá? Como um meio. Isso está implícito aqui que tem um multiplicando aqui, tá? Então, ele pode sair esse 1 meio, vai ficar tangente de u du. Agora eu faço o seguinte, eu posso fazer o que eu fiz aqui quando eu demonstrei aqui, quando eu mostrei, na verdade, não demonstrei nada, né? Você demonstrar uma coisa na matemática é um processo bem mais delicado. Mas como eu sei que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, eu posso usar isso ao meu favor, tá? E agora eu não tenho mais uma função composta aqui dentro, né? Porque eu já substituí por u, entende? Então, eu vou ter a integral de seno de u sobre cosseno de u du. E aí é que vem a grande sacada. Se eu vou substituir novamente por outra letra, né? Se eu chamar de a o cosseno de u é a, tá? Quem vai ser a minha derivada? O meu dA, quem vai ser a minha derivada? A derivada vai ser menos seno de u du. E olha quem está aqui em cima, seno de u. Isso aqui significa que quando eu substituir por dA aqui, vai sumir esse seno de u. Então, vai ficar menos 1 meio, porque tem um menos aqui, né? Bom,
Como é que eu sei que a derivada de cosseno de U é menos seno de U? Essa é uma derivada direta. A derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno, tá? E a derivada da tangente é secante ao quadrado, né? E isso tem nas tabelas, né? Tem umas tabelas aí que vocês vão precisar utilizar. Não precisa, se você não for bom de decorar coisas, que eu também não indico, quando eu preciso saber a derivada de alguma função trigonométrica, que essa derivada seja direta ou não, eu consigo deduzir. E em algum outro vídeo mais à frente eu ensino vocês a deduzirem também as derivadas. Mas um spoiler, para você deduzir essas derivadas, você vai usar a regra do quociente, tá? E a regra do produto também, mas a gente utiliza mais a regra do quociente. Enfim, vai ficar menos 1/2 de 1 sobre A dA. A integral de 1 sobre A, ela é direta também. Então, vai estar lá no formulário também quando vocês forem consultar. A integral de 1 sobre A, ela é direta. Ela é ln do módulo de A. A integral de 1 sobre x dx é igual a ln do módulo de x mais a constante. Uma coisa que eu tenho que lembrar vocês também. Quando vocês resolverem, chegarem no final da resolução dessa integral, você vai ter que colocar o mais c, que é uma constante. Não se sabe qual é essa constante, mas quando se trata de integrais indefinidas, você não pode esquecer o mais c, senão você cometeu um erro conceitual e o seu professor pode te dar 0 na questão, tá? E ele tem toda a razão, porque essa é uma questão conceitual, não é erro de conta. Erro de conta até pode ser considerado, mas erro conceitual, a maioria dos professores aí não admitem, não. Então, isso aqui, né? Mais C, não se esqueça. Bom, isso aqui quer me dizer que vai ficar menos 1/2 ln de A mais C. Só que quem é A? A é cosseno de U, que seria, né? Esse U, ele é o argumento, e esse U, ele seria o 2x. Então, aqui vai ficar cosseno de 2x, certo? Menos 1/2 ln do módulo do cosseno de 2x mais c. E essa é a resposta, tá? Bom, vejam o livro tem o Guidorizi, tá? Um dos autores aí que é amplamente utilizado. Tem o da